Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês. Bendito seja o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus, que nos resgatou de tamanha perdição, nos deu tão grande salvação, nos trouxe consigo para junto do Pai e agora nos deu não apenas uma viva esperança, mas já nos trouxe a uma nova realidade, a uma nova existência, porque Ele vive, nós cremos não apenas no amanhã, mas já experimentamos hoje uma vida nova nele, em Cristo Jesus, e nos regozijamos nesta vida nova. Bendito seja o Senhor para todo sempre. Hoje nós damos continuidade, e não apenas continuidade, mas hoje encerramos a nossa série de mensagens. Chegamos à última mensagem da nossa série de mensagens, o segredo da provisão divina. Hoje nós completamos 10 temas em 11 mensagens. E nessa série nós aprendemos muitas coisas. Se Deus nos permitir, hoje aprenderemos mais uma. Já vai abrindo a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Está fácil achar aí Tessalonicenses. Logo após Colossenses. Pastor, Colossenses também não está fácil, hein? Depois de Efésios. Pastor, ainda não está fácil. Depois de Gálatas. Pastor, depois de 2 aos Coríntios, depois de 1 aos Coríntios, depois de Romanos, depois de Atos, depois dos Evangelhos. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, nós vamos ler apenas o versículo 18. Que diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Vamos orar. Pai, suplicamos, imploramos o teu favor, que nos abençoe também com a tua palavra bendita hoje, que a tua bondade seja notória, de modo que o Senhor nos dê o teu Espírito Santo e ministre ao nosso coração, que a tua palavra flua e chegue de forma poderosa ao nosso coração. Então, Pai, me use como instrumento agora para ministrar o coração de todos. E que haja uma transformação poderosa na vida de todos os que ouvem esta ministração. Eu sei que o assunto é banalizado, mas temos aqui algo tão extraordinário e transformador. Então me permite falar de uma forma eloquente, muito embora eu pretendo falar de forma simples. Me dá poder para falar, que estão para além das palavras bonitas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nesses dias que nós falamos, que nós aprendemos todas essas coisas, que nós trabalhamos aqui durante todos esses dias, nós aprendemos que nós não precisamos nos desesperar, porque Deus está no controle de todas as coisas. Nós aprendemos que devemos depender de Deus, o nosso provedor, e não das coisas que são apenas provisões. Nós aprendemos que precisamos compreender a nossa identidade, que nós somos filhos de Deus e Ele cuida dos seus filhos. Nós aprendemos que devemos nos alegrar pelo maná, mas devemos buscar leite e mel, ou seja, no processo do deserto, Deus faz o milagre, tem aquela provisão específica, mas os nossos olhos devem estar na promessa de Deus. Nós aprendemos que devemos fazer empréstimos a Deus, ou seja, ajudar o pobre, porque quem dá para o pobre, empresta para Deus. Aprendemos que dinheiro é semente, e que generosidade é semeadura. Aprendemos que a semeadura prospera o semeador, abençoa quem recebeu a semente, glorifica a Deus e perpetua a semente.
Aprendemos a fazer dinheiro, moeda, aliás, valer mais do que nota. Aprendemos a fazer moeda valer mais que nota, ofertando a própria vida antes do dinheiro. Aprendemos a honrar a Deus com os bens, e aprendemos que fazer isso realiza a promessa de Deus, de qualidade de vida e a prosperidade bíblica financeira nas nossas vidas. E aprendemos, por último, na última mensagem, que podemos todas as coisas, porque Cristo é nossa suficiência. Podemos ter e podemos não ter. Hoje nós falaremos da última chave para o segredo da provisão divina, e esse segredo é a chave da gratidão. Esse daqui é extraordinário. Eu sei que pela falta dessa chave, muitas pessoas não vivem, e muitas pessoas deixarão de viver a plenitude dessa provisão, irmãos. É fato. Muitas são as coisas que impedem o coração de dar graça em tudo. Eu vou falar algumas que eu consegui pensar rápido, e para até não é meu foco falar sobre isso, encher a mensagem disso, então eu vou destacar algumas das coisas que impedem um coração de ser um coração grato. E como o coração não é grato, a pessoa não consegue dar graças em tudo, então ela não tem essa última chave que abre esse segredo da provisão divina. É a murmuração, por exemplo, sempre tem alguma coisinha para reclamar, né? Não é que a pessoa não tem motivo para agradecer, é que sempre tem alguma coisinha para reclamar. Pensando no exemplo bíblico, não é que não tenha sido liberto da escravidão do Egito, mas é que ainda falta o tempero que tinha lá no Egito. O povo foi liberto do cativeiro, foi tirado das mãos do faraó, mas consegue depois disso ainda reclamar que faltava cebola. Não é que não tem bênção, mas consegue achar que ainda tem probleminha. Então, gente que murmura não consegue dar graças em tudo. Tem gente que tem inveja, mas não é que não tem coisa boa acontecendo na vida dessa pessoa. O problema é que tem coisa boa acontecendo na vida de outras pessoas e ela está vendo isso. Tem gente que é soberba. Elas pensam que elas são tão superiores, que tudo que elas recebem, o que acontece na vida delas, é mais do que merecido, né? Então eu não tenho o que agradecer. Porque se eu mereço o que acontece comigo, se é fruto do meu esforço, se eu sou bom, se a pessoa tem que fazer mesmo, se eu estou acima, eu vou agradecer o quê? Se eu mereço, eu não tenho que agradecer. É assim, uma pessoa vai no restaurante, ela paga, não é mais que obrigação o garçom servi-la. Não tenho que agradecer o garçom. É assim que pensam os soberbos, por exemplo. A insensibilidade, por exemplo, é um fator que impede ela de ter essa chave. Esse tipo de gente não percebe o custo ou o carinho com que foi feito alguma coisa, e por isso ela não consegue reconhecer nada, e ela não consegue ter um coração grato. A carnalidade, no que diz respeito a reconhecimento das coisas de Deus, né? A carnalidade, as pessoas que são carnais, elas não discernem Deus, não discernem as ações de Deus, não discernem os caminhos de Deus, e portanto elas não agradecem a Deus, não são gratas a Deus, porque elas não entendem que as coisas que estão acontecendo fazem parte do que Deus está fazendo. Elas não veem a mão de Deus, elas não conseguem ver livramento quando fura o pneu de um carro. Ela não vê um livramento. Eu dei um testemunho aqui uma vez, que porque um pneu de um carro meu furou, uma vez um pneu de um carro meu furou, uma família inteira voltou para Jesus lá em Santa Bárbara. Eu levei o carro, furou o pneu de um carro, eu levei o carro no borracheiro, não tinha dinheiro para arrumar o pneu do carro, pedi um favor para o borracheiro, enquanto ele trocava o pneu do meu carro, eu falei de Jesus para ele. E eu não sabia, eu achava que ele era crente, porque o nome da borracharia era Jeová Jiré. Deus proverá. Eu achei que ele era crente. E eu falando como Deus era bom, como Deus era extraordinário, como Deus era maravilhoso. No dia seguinte, quando eu voltei lá para pagar, ele me deu testemunho, que aquele dia, ele pegou toda a família dele e voltou para a igreja, porque eu falei de Jesus como Deus era bom para ele. E ele voltou para a igreja com toda a família dele, por como eu falei com ele. Deus providenciou um pneu furado na minha vida para fazer com que toda a família dele fosse salva. Então,
quem não consegue discernir as coisas espirituais, elas reclamam de tudo. E quem reclama de tudo, quem é insensível, eles não conseguem dar graças em tudo. E tem um monte de outras coisas que nós podíamos falar aqui. Mas como é possível dar graças em tudo? Primeiro, quer anotar? Anota que tem coisa boa. Primeiro, entendendo que o que nos é exigido é que venhamos a dar graças em tudo e não por tudo. Você entendeu? O texto fala para dar graças em tudo e não por tudo. Usando exemplo pessoal. Eu não agradeço porque eu perdi a minha casa. Eu agradeço porque eu tive uma casa. E naquela casa eu vivi momentos extraordinários e felizes com a minha família, com os meus amigos. Eu vivi dias maravilhosos. Pode ter sido por uma razão maravilhosa, mas eu agradeço por ter tido uma casa para perder. Eu não agradeço simplesmente porque agora, nesse exato momento, eu estou doente. Eu não agradeço porque agora eu estou com a saúde debilitada, nesse dia. Não estou agradecendo porque eu adoeci, mas porque eu tive saúde até o momento antes de adoecer. E agradeço porque eu sirvo a um Deus que é o Jeová Rafá e tem poder para fazer tudo. E agradeço porque Deus me abençoou com pessoas que hoje, nesse instante, pagam um plano médico para mim e eu estou tratando da minha enfermidade. No meio da doença eu não estou reclamando, não estou enchendo o saco de ninguém, não estou murmurando, porque estou tendo que tomar remédio e estou ficando zureta. O Tony, falei com ele agora há pouco no telefone, e ele brincando comigo, eu falei assim, ô Tony, a gente precisa sentar essa semana para tomar um café e tal. Ele falou assim, toma café e comer folha agora, é só o que você pode. Não pode fazer mais nada nessa vida. É isso. Mas a gente fala isso brincando, enchendo o saco, não tem reclamação, não tem murmuração. Eu não estou ficando feliz porque eu estou doente. Eu não sou masoquista. Eu não acho legal estar doente. Eu fico grato a Deus pelos momentos de saúde que eu tive. Eu fico grato a Deus porque eu sei que Deus pode mudar tudo. Fico grato a Deus porque agora eu posso tratar. Fico grato a Deus porque tem gente que pode fazer alguma coisa. Sempre tem alguma coisa para agradecer no meio do que eu estou vivendo. No dia que eu perdi a minha casa, eu não fiquei na rua. A família do César me abençoou, permitindo que eu ficasse na casa deles, na chácara deles, até que eu fosse abençoado com a minha casa hoje. Então, eu não fiquei desamparado nenhum segundo. Eu perdi coisas, mas Deus estava comigo o tempo todo. Eu não tive do que reclamar. Porque muito embora eu estava perdendo, muito embora eu estou enfermo, tem um monte de coisa acontecendo. Não tem só coisa ruim acontecendo, tem coisa boa acontecendo. Você não deve agradecer a Deus porque você está desempregado. Ai Deus, muito obrigado porque no meio dessa pandemia agora eu estou desempregado, não tenho emprego, obrigado Senhor. Nossa, a não ser que você seja um vagabundo. Obrigado Deus, porque tudo que eu queria mesmo era essa desculpa para acordar meio-dia. Se você é vagabundo, não ora a Deus, porque é até pecado. Mas ora a Deus porque no meio do desemprego, Deus dá um jeito e não faltou pão na sua mesa. Porque no meio, não é assim, obrigado Senhor porque temos, eu vejo alguns crentes falando isso, obrigado porque temos essa pandemia, e porque no meio da pandemia tem gente que está, sei lá, se convertendo, porque no meio da pandemia tem gente que está tendo novas oportunidades, obrigado pela pandemia. Não! Está tendo essa pandemia, mas obrigado porque eu estou tendo o auxílio emergencial. Obrigado. Eu podia não estar tendo o auxílio emergencial. Obrigado porque eu consegui fazer um bico no meio disso tudo. Poxa vida. Tem coisas para agradecer, em meio às coisas, não é necessariamente pelas coisas. Quebrei o pé, ai pai, obrigado, eu queria mesmo era ter fraturado esse osso.
Eu queria mesmo estar vivendo essa desgraça. Puxa, como eu amo essas coisas. Não é isso, não é por tudo, é em tudo, é nas circunstâncias. Mas se você discernir que inclusive as coisas ruins fazem parte de um plano maior de Deus, até essas coisas você tem que agradecer. Porque tem coisa que é ruim, você discerne que faz parte de um plano de Deus para tratar você, aí você fala assim, aleluia, porque ela é agente de Deus para tratar a minha vida. Paulo fala isso inclusive para os tessalônicos, ou para os tessalonicenses. Então, primeiro você entende que o que é exigido é você dar graça em tudo, e não por tudo. Depois, o segredo para ser sempre agradecido é você olhar para a vida a partir do relacionamento íntimo que se constrói com Deus. Quando você tem um relacionamento íntimo com Deus, e você olha para a vida, não tem como você não olhar para a vida agradecido. Você olha para a vida e não consegue ser agradecido, e não é agradecido, por causa do seu relacionamento com Deus. Gente que não é agradecida, é gente que tem um relacionamento defeituoso com Deus. Eu tenho uns segredos aqui, esse texto. Paulo, ele faz Paulo tem os métodos dele, né? Ele devia ter os códigos dele com essa galera aqui de Tessalônica, eu não sei. Porque ele faz uma síntese, ele tinha um poder de síntese. Ele coloca em poucos versículos. Ele faz um negócio aqui, num pedacinho, assim, ele põe tanta coisa. Ele deve ter colocado os mestres lá de Tessalônica doido, igual ele fez comigo. Põe a gente doido, porque a gente tem que passar dias e horas em oração, em estudo, para entender uma frase, uma afirmaçãozinha dele assim, que significa tanta coisa. Que cabeça brilhante desse homem, que dom que Deus deu para ele. Porque, olha só, dentro dessa afirmação aqui, de que o segredo para estar sempre agradecido é olhar para a vida a partir do relacionamento íntimo que se constrói com Deus, o versículo 16 e o 17, os anteriores ao que nós lemos, olha o que eles falam. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Olha só afirmação curta e grossa, assim, ó. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, e depois, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. O que está acontecendo aqui? O segredo é o que Paulo está tentando ensinar. O segredo não é lutar e orar até que aconteça tudo o que gostaríamos que nos acontecesse. Mas o segredo é orar até que nos amoldemos a tudo o que Deus quer que nos aconteça. Vou falar de novo. O segredo não é lutar e orar até que aconteça tudo o que gostaríamos que nos acontecesse, mas orar até que nós nos amoldemos a tudo o que Deus quer que nos aconteça. Sabe qual que é a ideia? A ideia é assim, ó. Deus nos fez para ser vasos. Vaso para quê? Essa é a pergunta que nós temos que fazer para Ele. Deus, eu sou um vaso. Mas eu sou um vaso para qual finalidade? Porque dependendo para qual finalidade eu sou, o Senhor vai fazer uma coisa diferente da outra. Depende da finalidade da minha vida, o Senhor vai me fazer para uma coisa. E tem coisas que eu quero, que se eu pedir eu estou sendo estúpido. Vocês se lembram, irmãos, daquela situação que eu já contei? Alguns irmãos talvez não tenham ouvido, então vamos contar de novo. Tinha uma irmã muito amada, tem uma irmã muito amada, Meire. E ela é uma serva de Deus, e ela fazia escola bíblica para crianças na casa dela. E eu frequentava muito a casa dela. E um dia ela me convidou para ir na casa dela para ela doar materiais, porque ela não tinha mais condições de fazer escola bíblica para crianças na casa dela. E ela me convidou para doar os materiais. Só que ela tinha muitas enfermidades, muitas. Todos os ites e oses que você pensar, artrite, artrose, tudo que você pensar. Ela não tinha mais lágrimas nos olhos, o olho dela era poroso, tudo que vocês pensarem. Era horrível a situação da irmã, horrível. E aí um dia, eu cheio de compaixão e piedade, mas sem nenhuma sensibilidade espiritual e discernimento, parei perto dessa irmã e falei assim, irmã,
O que a senhora acha de nós nos colocarmos diante de Deus para buscar Deus em oração, para que Deus cure a senhora? Porque a senhora é uma senhora tão importante, dedicada à obra de Deus. Vamos orar para que Deus cure a senhora, o que a senhora acha? Aí ela me repreendeu, ela falou: você está louco? Você quer orar para que eu seja curada? Você não sabe que o meu ministério é nos hospitais, para evangelizar médicos e enfermeiros. Como que eu vou evangelizar médicos e enfermeiros se eu for curada? Porque toda vez que eu chego lá, porque um osso meu quebrou pisando na rua, o enfermeiro é evangelizado. Quando eu estou na fila, quando eu estou sentado lá no banco, lá fora esperando para ser atendida, alguém me pergunta o que aconteceu, e eu começo falando disso e termino falando de Jesus. Sabe o que ela estava dizendo? Eu sou um vaso feito por Jesus para carregar enfermidades e evangelizar pessoas nos hospitais. Sendo assim, ela entendeu que dentro do chamado de vida para ela, não cabia a oração: Senhor, me cure. Porque ela precisava de graça para estar lá evangelizando. Você consegue entender a questão na vida dela? Eu posso orar por qualquer um de vocês aqui: Senhor, cure, mas por ela não. Por quê? Porque ela precisa daquilo para ser usada. Aí você fala: pastor, mas você não acha que isso é muito pesado? Você não acha que isso é esquisito? É esquisito para você que quer escolher quem é você dentro do plano de Deus. Mas para ela, que entendeu que Deus é o supremo, que Deus é o sábio, que Deus é o oleiro, que Deus faz vasos do jeito que quer, para a função que Ele quer, que Deus é o dono de tudo. Ela que entendeu isso, ela sabe o papel dela, e ela falou: eu me alegro, eu me regozijo em saber quem eu sou no plano de Deus, e eu quero mais evangelizar, se é com a minha dor, que seja. Ah, mas eu acho isso muito ruim. Então, os crentes de hoje acham essas coisas muito ruins. Mas os crentes de um tempo atrás entendiam muito bem isso. Tanto que um hino não muito antigo, que se cantava até outro dia, e as igrejas pentecostais pelo menos ainda cantam, a nossa pelo menos não canta tanto, pelo menos faz tempo que eu não ouço. Diz uma parte assim: ainda que seja a dor que me una a ti. Ele quer estar unido a Cristo, ainda que seja a dor que me una a ti. Isso é um hino que todo crente canta, mas nós não queremos essas coisas. Nós queremos estar unidos com Cristo num culto onde sentimos um êxtase. Mas sabe qual é o segredo para você estar sempre com uma palavra de gratidão nos lábios? É viver uma vida de relacionamento com Deus, de intimidade com Deus, onde você conhece a Deus, e você se conhece a partir do olhar de Deus para você, e você começa a discernir quem você é dentro dos propósitos de Deus, e você começa a pautar a sua vida dentro dos propósitos de Deus, e aí você começa a falar: eu estou entendendo. E dentro do eu estou entendendo, aqui você fala: obrigado, porque você sabe que isso está te conduzindo para onde Deus quer te levar, e não para onde você quer ir. Você está entendendo? É você entendendo que o barco que você está, pensando um pouco na mensagem que eu preguei outro dia, numa quinta-feira, que o barco que você está revolto, que te jogam para fora do barco, que o peixe te pega e te cospe no mar, e você sem entender nada, e é só Deus te alinhando ao propósito de vida que Ele tem para você. E você não entendendo nada, você fala: que isso? Eu só quero viver minha vida, só pensei no que eu queria para minha vida. E toda essa tribulação, por quê? Por quê? Porque Deus está te colocando onde Ele queria, e é você que está teimoso no processo. Mas se você tivesse completamente em intimidade com Ele, saberia desde o início. Mas aí por causa de N coisas, você não sabe mais. Porque nós acostumamos a orar: Senhor faz, e nós desaprendemos a orar como Jesus: Senhor, a minha vontade é essa, mas que seja feita a tua vontade, não a minha. O segredo para estar sempre agradecido
É olhar para a vida a partir do relacionamento íntimo que se constrói com Deus. E é por isso que tem essa construção do verso 16 e 17. Regozijai-vos sempre e orai sem cessar. Nós somos vasos, mas a pergunta é, qual? Que tipo? Para quê? Para qual finalidade? E aí dentro disso aqui, tem uma exortação tríplice que Paulo faz. O verso 16, porque aqui tem só chapuletada de Paulo. Não está pedindo, não está sugerindo, ele está mandando. Só tem imperativo. Alegre-se, versículo 16. Ore sem cessar, verso 17. E o 18, só depois, dê graças. Mas é muito interessante que dê graças é por último. Alegre-se, ore e depois. Ele mesmo, Paulo, colocava em prática isso. Então ele sabia que isso daqui funcionava. Algum pouquinho antes, aqui no capítulo 3, dá para a gente ver Paulo fazendo isso. E eu quero compartilhar com vocês. Se ficar difícil a compreensão, depois com mais calma, você vê de novo essa mensagem, ouve com mais calma. Se não entender, depois você me pergunta. Eu tento explicar, para o nosso tempo não ficar muito longo aqui. Mas o apóstolo Paulo, ele mesmo põe em prática essa exortação que ele faz, em cima dessa construção, dessa exortação tríplice. Alegre-se, ore e dê graças. Capítulo 3, verso 9 e 10. Eu, muito humildemente aqui, fiz uma tradução livre do que o 9 e o 10 propõem, para ficar mais fácil todos nós entendermos o que significa. A tradução é a seguinte: quando eu ouço falar sobre a fé de vocês, e como estão firmados no Senhor, sou transbordado com uma alegria incrível. Então, como só posso me render a Deus em gratidão por sua bondade, me derramo em oração dia e noite, me empenhando ao máximo, desejando ainda vê-los pessoalmente e ajudá-los com alguma coisa que ainda falte para que tenham uma fé robusta. Ou seja, é como se Paulo estivesse dizendo: eu olho para o que vocês estão vivendo, e mesmo diante de tantas tribulações que eu estou passando, por causa do meu relacionamento com Deus, meu coração se enche de alegria, e eu, ao invés de murmurar ou ter inveja de vocês, encho o céu de louvor e gratidão, orando incansavelmente por vocês todos os dias. Paulo está dizendo: olha, eu olho para vocês estão progredindo, mas eu estou sendo atribulado o tempo todo, minha vida está um caos, eu estou sendo atribulado, vocês estão progredindo, mas estão passando por tribulações. Eu olho para isso, e eu vejo esse progresso, como eu fiz esse trabalho aí entre vocês, como eu semeei entre vocês o Evangelho, meu coração se alegra sobremodo. Regozijai-vos, primeira parte do tripé. Meu coração se alegra. E aí, porque o meu coração se alegra, o que eu faço? Eu vou diante de Deus e oro incessantemente, dia e noite por vocês. E como eu estou em oração, eu me coloco diante de Deus em ações de graça. Eu agradeço a Deus pelo que está acontecendo. Só que porque eu estou agradecendo e estou em oração, meu coração se alegra ainda mais. O que Paulo está dizendo? Como eu tenho uma vida contigo, ó Deus, não dá tempo da minha vida sair desse ciclo de ver alguma coisa, me alegrar, buscar a tua face em oração e dar graças pelas coisas que acontecem. Como minha vida é regada de oração, eu sempre estou alegre. E como minha vida é regada de oração, eu sempre dou graças. Porque minha vida de oração me faz ver as coisas como elas são. Porque eu estou em contato com Deus. Eu discerno as coisas espirituais. Como eu estou em contato com Deus, eu sei porque as coisas são. Como eu estou em contato com Deus, eu discerno o mundo. Então eu não fico reclamando das coisas, eu entendo as coisas. Então eu dou graças a Deus, por mais que as coisas não estejam como eu gostaria que elas estivessem.
Por que eu dou graças? Porque a minha intimidade com Deus me faz ver as coisas como de fato elas são, e não como eu gostaria que elas fossem. Porque elas são como Deus quer que elas sejam, e eu consigo ver dessa forma, e isso me traz alegria, e eu consigo, porque me alegro assim, estou íntimo de Deus, ainda dar glória a Deus, porque eu sei que a sabedoria de Deus está acima da minha. Eu estou íntimo dele, como que eu não vou agradecer? Tudo que eu vejo Deus fazendo é bom. Eu discerno isso, eu estou íntimo dele. Quando nós percebemos essas coisas, somado a algo que Paulo fala nesse versículo ainda, porque Paulo não fala só em tudo dai graças, ele fala, esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Nós precisamos pensar o seguinte, porque quando ele fala, esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para nós, ele está dizendo que é o que Deus em Cristo pretende e possibilita para o seu povo, ou seja, essa vida de gratidão não é uma vida onde você se esforça para ser grato. Não é uma vida onde você luta contra a inveja, luta contra a insensibilidade, luta contra a murmuração, luta contra coisas que eu disse lá no começo. Não. Esse é o padrão de vida que tem que ser dos que se relacionam com Deus. Vida de gratidão é a vida normal de quem se relaciona com Deus. Como assim, pastor? Deixa eu tentar explicar, usando aqui o que o Paulo usou para explicar também. Na língua portuguesa, não nos ajuda muito. Mas lá na língua que o Paulo escreveu para a galera lá de Tessalônica, quando eles leram, para eles ficou mais claro do que para a gente. Porque a palavra que o Paulo usou fazia mais sentido para eles do que a palavra vontade faz para nós. Vontade é só um desejo para nós. Mas a palavra que Paulo usou, thelema, significa muito mais do que vontade. A tradução literal é vontade, mas toda vez que Paulo usa essa palavra, ele quer falar muito mais do que isso, ele quer comunicar muito mais. Literalmente, quando Paulo usa esse termo, ele está descrevendo a origem verdadeira da totalidade do evento de salvação em Cristo Jesus. Sempre que Paulo está usando essa palavra, ele está falando do evento de salvação em Cristo Jesus. Sendo assim, quando ele usa esse termo vontade aqui, ele está indicando tanto que estamos caminhando no propósito de Deus para nós, como estamos desfrutando da plenitude da salvação. Ou seja, ele fala assim, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus. Ou seja, quando você dá graças, isso é para isso que Deus te fez. Mas quando você dá graças, indica que você está vivendo a salvação. Quando você vive uma vida de gratidão, prova que você está vivendo, experimentando a salvação. Porque a salvação, ela é comprovada por indicadores. A salvação não é algo que vai acontecer quando Jesus voltar só, irmãos. A salvação é algo que você experimenta agora. A salvação, ela será consumada na volta de Jesus, mas ela já está acontecendo. Quem está em Cristo agora, já está vivendo a salvação. Quem morre em Cristo, morreu salvo. Quem está vivo, está em Cristo, está salvo. Quando Cristo vem, realiza-se e completa-se a salvação desse ente. Eu que estou agora em Cristo, estou salvo. E qual é a prova que eu estou salvo? Uma delas é que eu vivo uma vida de gratidão. Por quê? Porque Paulo está dizendo isso. Pastor, mas você tem outra evidência bíblica de que você está certo dessa sua afirmação? Tenho sim. Quer ver? Capítulo 3, versículo 3. Paulo usa mais uma vez essa mesma afirmação, essa mesma construção bíblica, teológica, de um outro termo que nós não temos dúvida nenhuma de que se trata de experimentar a plenitude da salvação. Capítulo 4, capítulo 4, versículo 3. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição.
A santificação faz parte do projeto de Deus para a salvação, ninguém tem dúvida disso. Mas ninguém fala que faz parte do projeto de Deus para a salvação o viver uma vida de gratidão. A gratidão é um dos sintomas, é um dos indicadores de que alguém vive a plenitude da salvação. Os tessalonicenses, quando leram a carta de Paulo, de cara já identificaram isso. Por quê? Porque a língua grega permitiu. Nós, em português, só lemos, essa é a vontade. Deu a impressão que Paulo só estava falando assim, é isso que Deus quer. Não parece que é tão profundo. Mas é isso que significa. É o que Deus em Cristo pretende e possibilita para o seu povo. Então, quando você vive uma vida de gratidão, na verdade, está indicando que você está andando no caminho e propósito de Deus, mas que já está desfrutando da salvação. Os que vivem uma vida de gratidão, já estão desfrutando da salvação. Aleluia. Pastor, eu não vivo uma vida de gratidão. O contrário também é verdadeiro. Pastor, mas você fica arrumando motivo para eu ir para o inferno? Não, eu fico arrumando razões para você acreditar na sua religiosidade. O quanto que as pessoas se enganam, quantas pessoas acham que elas são boazinhas, porque frequentam igrejas. O quanto as pessoas acham que quanto elas se enganam, porque elas não matam, não roubam, não se prostituem, não fazem coisas que os mundanos fazem. O quanto as pessoas se enganam porque elas têm um pacotinho de coisas dadas, certas por evangélicos, de que elas herdarão o reino de Deus. Mas as coisas bíblicas que indicam quem de fato é e quem não é, elas não acreditam. E está aqui, está posto. Quem vive uma vida de gratidão, tem um indicador de que é do reino. Senão, podemos concluir com isso? Calma, meninos da música, porque ainda tem alguns pontos ainda. Eu tenho algum tempo. É porque eu já marquei com eles, que quando eu fizer a conclusão, eles já ficam espertos para vir para a música final aqui. Eu acabei minha introdução agora, gente. Mentira, pegadinha. Aproveitar a água. Obrigado, Moisa. Nós podemos concluir algumas coisas sobre gratidão. Enquanto eu dei a pausa, colocou o nome embaixo. Vocês estão ficando fera, hein? Primeiro, de novo. Primeiro, a gratidão é fruto da graça. A gratidão é fruto da graça. É maravilhoso, maravilhoso, que nós, quando temos a condição de ler a Bíblia na língua que ela foi escrita, nós vemos os termos que têm a mesma raiz, elas são termos irmãos. Olha, quando a Bíblia diz, dai graças, quando diz, regozijai-vos, e graça, são todas palavras irmãs. Eucaristestes, carícete e caris. Dai graça, regozijai-vos e graça. Tudo palavra irmã, tudo quer dizer quase a mesma coisa. Está tudo dentro do mesmo pacote, está tudo dentro da mesma raiz. Então, gratidão é fruto da graça. Segunda coisa que nós podemos concluir, a graça é o oposto do mérito. É a consciência de imerecimento. Isso nos leva a outra coisa. A gratidão me torna, consequentemente, generoso. Se a graça é o oposto do mérito, a gratidão me torna naturalmente generoso. Por quê? Porque a gratidão é o reconhecimento de que não há autossuficiência. Semana passada eu falei a respeito de um termo que é utilizado na Bíblia, que significa Paulo falando da autossuficiência que nós temos, mas é uma autossuficiência por causa de Cristo, ou seja, eu não preciso de mais nada porque Cristo está em mim. Então não é uma autossuficiência com U, é uma auto com L. Eu tenho uma suficiência que vem de cima. Mas agora, nesse sentido, a gratidão é um reconhecimento de que não há uma autossuficiência. Eu não sou suficiente para mim.
Então eu tenho que ser grato a Deus, porque eu não basto para mim. Eu não me basto. Então eu tenho que ser grato pelo que Deus faz. E já que Deus é quem nos sustenta, e o sustento de Deus vem através da ação dele pelo todo, ou seja, a igreja, a sociedade, eu preciso contribuir com essa ação através da generosidade. Veja, eu sou sustentado por Deus através do todo. Se eu não preciso de dinheiro, eu preciso da ação dos outros com os dons que eles têm. Cada um usa o que tem para me abençoar. Eu sou abençoado por várias pessoas de várias formas. Cada um usa o que tem para abençoar o outro. Eu uso os dons que eu tenho para abençoar as pessoas. Juntos nós abençoamos outras pessoas. Isso significa que, se eu sou uma pessoa que tem em mim gratidão, naturalmente eu sou tornado generoso. Quem é grato, Deus torna essa pessoa generosa, porque a gratidão torna a pessoa generosa. Mais uma, a gratidão torna a pessoa uma terra fértil para a semente. A gratidão torna a pessoa uma terra fértil para a semente. 2 Coríntios, um dos textos que nós estudamos aqui, capítulo 9, versículo 13, diz que quando uma pessoa é abençoada com a semente que ela recebe, ela é abençoada financeiramente, ela recebe aquela bênção e ela se volta para Deus e glorifica a Deus, ela agradece a Deus por aquilo que ela recebeu. Aquele coração agradecido vai ser abençoado novas vezes, porque essa pessoa foi agradecida, ela se tornou uma terra fértil, propícia para novas sementes. Quem é agradecido se torna uma terra boa e própria para novas sementes. Você quer que semeie na sua vida, seja grato, não seja terra árida. Mais uma. A afirmação, em tudo dai graças, é resultado de percepções obtidas na intimidade da oração, porque a sabedoria de Deus transcende a nossa capacidade de discernir os seus métodos e caminhos. Então, se você quer entender, e se você quer assimilar exatamente o que significa e como viver isso em tudo dai graças, você precisa ser íntimo de Deus em oração. Mas, como eu já briguei aqui semana passada, a maioria das pessoas não tem vida de oração. Então esquece. Não oram. Oram, mas muito de vez em quando. E aquela oraçãozinha mequetrefe. Eu estou brigando com a minha memória aqui para lembrar quem foi que falou isso. Eu acho que foi o Leonard Ravenhill. Eu acho que foi o Leonard Ravenhill, ou o Paulo Júnior, aquele pastor que briga mais que eu, bate mais que eu. Um desses dois, ele disse que o diabo vence a maioria das orações antes delas acontecerem. Entendeu? O diabo vence a maioria das orações antes delas acontecerem. Como? Leva o crente a não orar. Pronto. Arruma desculpinha para você, coloca um programinha bom, te dá um joguinho novo no celular, faz você lembrar, sopra no seu ouvido um negocinho bom para você fazer. Saiu a temporada nova da série. Vai começar a novela, hein? Não esquece que tem não sei o que na geladeira, hein? Não sei. Essa gratidão da qual eu estou falando, por último, a dica, meninos. Essa gratidão da qual eu estou falando é um impeditivo para que você se afaste de Deus. Porque quando você é grato, você se lembra sempre da graça de Deus, mesmo diante da dor, você mantém Deus no lugar de Deus e as coisas no lugar de coisas. Quando o seu coração é grato a Deus, como que você vai se afastar de Deus? Sabe quem se afasta de Deus? O ingrato. Porque quem é grato nunca vai se afastar dele. Quem
consegue olhar para Deus e lembrar sempre do que Deus fez, nunca se afasta de Deus. É o ingrato que se afasta dele. Então, se você mantiver o seu coração sempre grato, você nunca vai se afastar de Deus. Nunca, 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 nunca. Hoje nós celebramos a ceia do Senhor. Na ceia, Jesus faz o que nós estamos sendo convidados a fazer. Jesus deu graças. O nosso texto nos convida a fazer isso. Em tudo dai graças. E deixa eu perguntar para vocês. Jesus deu graças em que momento? Na ceia? Mas para Jesus a ceia era uma lembrança? Não. Para Jesus a ceia era dizer assim: estou indo morrer. Então quando Jesus disse, eu agradeço, ele estava dizendo, eu agradeço porque eu estou indo agora morrer. Ele deu graças pelo plano de Deus para ele, porque ele tinha intimidade com o Pai, e ele estava conformado ao plano de Deus para ele. Por isso ele se alegrou e pôde dar graças. A fórmula judaica para a ação de graças é a seguinte, principalmente a do pão, no caso, né? Bendito és, eu não vou falar em hebraico dessa vez não. Bendito és tu, Hashem, nosso Deus, Rei do Universo, que fez sair pão da terra. E naquele momento ele pega o pão, parte e dá para os seus discípulos. E aí ele fala as coisas que vocês ouviram, os nossos pastores aqui ministrando. Mas ele saiu, ele sabe que aquele pão não veio da terra. Ele sabe que aquele pão veio do céu. Que você seja daqui por diante grato. Que você tenha um coração sempre grato. Que você agradeça em toda e qualquer circunstância. Por mais que você não tenha o que agradecer naquele instante por aquilo que esteja acontecendo. Mas eu duvido que mesmo naquele momento onde aquilo não seja bom, você não tenha nada para agradecer. Agradeça a Deus em tudo. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para vós. Quero orar pela sua vida. Pai, eu quero abençoar os meus irmãos que nesses dias todos nos ouviram e buscaram aprender o significado dessas coisas que desencadeiam um padrão de vida que nos permite viver a tua provisão de forma excelente. Hoje especificamente nós falamos a respeito de gratidão. Quantos de nós acaba vivendo aquém disso, vive uma ingratidão terrível por conta de muitos fatores, e alguns deles eu até denunciei aqui. É possível que alguns desses que me ouvem foram acusados no seu coração de atitudes como as que eu coloquei. E se assim foram, pode ser sinal de que não estão desfrutando a plenitude da salvação, como eu mesmo disse. Em nome de Jesus, salva esse meu irmão, essa minha irmã. Salva dessa vida longe da intimidade contigo. Porque aqueles que estão desfrutando da salvação, esses vivem uma vida de gratidão. Tem muitos motivos para se alegrar diante do Senhor. Por mais que tenham coisas, por mais que não tenham, em todo e qualquer momento, sempre deveria haver uma palavra de gratidão e adoração ao Senhor. Tu és a maior razão de adoração. Ainda que perdêssemos todas as coisas, Tu és o nosso motivo maior. Que todos tenhamos alegria de nos chegar diante do Senhor em todo o tempo, para buscar a Tua face, com alegria, e dar graças em todo o tempo. No nome de Jesus eu os abençoo. Amém. Amém.